Tainá Falcão, vamos para uma entrevista extremamente importante. Ontem a gente teve a manifestação das defesas em relação ao o inquérito do plano de golpe. E a gente vai receber agora uma entrevista que foi marcada pela nossa grande analista Jussara Soares. Nós vamos receber o advogado Matheus Milanês, que integra a defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Matheus, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Jussara Soares, por ter antecipado a sua entrada aqui na CNN Brasil para participar dessa entrevista. Então não podia ser diferente, Jussara. Você faz a primeira pergunta. Boa tarde, Uribe, Tainá. Obrigada e boa tarde, doutor Matheus. Quero começar perguntando para o senhor em relação a sua manifestação ontem no Supremo Tribunal Federal. O senhor foi bastante duro com o ministro relator Alexandre de Moraes e disse, falando inclusive de um juiz inquisidor. Essa é uma estratégia que o senhor não acredita numa absolvição? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo Uribe. Boa tarde, Jussara Soares. Sempre um prazer, um privilégio estar aqui na CNN e agradeço muito o espaço dado à defesa. Vamos lá, com relação a esse ponto da nulidade, não tem diretamente a ver com absolvição, mas essa questão da nulidade é pelo escorreito processo penal. Então, quando a gente usa o termo de juiz inquisidor, é por conta dos dois sistemas que se discute na academia, né, nas faculdades, de processo penal. Então, o sistema inquisitorial e o sistema acusatório. No inquisitorial, o juiz e o acusador se confundem, até o nome remete nas inquisições, né, da Igreja Católica. E no sistema acusatório, a gente tem a distinção clara entre quem acusa, quem defende e quem julga. Então, a nossa crítica, né, o nosso pedido de nulidade foi nesse sentido, porque no sistema acusatório, que desde a lei anticrime é o que rege o sistema penal brasileiro, o magistrado ele não pode assumir a função de acusador. Então, ele é um imparcial, se afasta da causa e regula a legalidade dos feitos, consegue analisar as provas sem estar participando da produção. Agora, nós conseguimos provar que houve não só uma maior atividade de produção de prova pelo Ministério Público, com a tabela das perguntas nos interrogatórios, como uma participação ativa do juiz, né, do magistrado, em pesquisar testemunhas, tanto que ele foi atrás da rede social de uma testemunha e trouxe o depoimento lá dela do Twitter, acho que uma foi memória rede social, em que ele falava de poder moderador. Então, esse ponto é das nulidades, né, que seriam voltar ao processo antes dessas nulidades ocorrerem. E com relação à absolvição, eu acredito que a defesa trouxe provas, diferente do Ministério Público, que trouxe alegações, onde nós conseguimos, com testemunhas e documentos, provar que foi criada uma narrativa, uma historieta, a tentar colocar o general Heleno numa suposta tentativa de trama de golpe. Doutor, a defesa do senhor, inclusive, foi muito elogiada pelos outros advogados, que o senhor foi bastante direto, conciso, pegando os principais pontos desse julgamento. E um dos pontos foi o excesso de documentos e o prazo pequeno para a defesa. O próprio Juca, que é o advogado do Walter Braga Neto, disse isso, que o julgamento deveria ser anulado até para dar mais tempo para as defesas. Isso é uma estratégia do senhor para, eventualmente, se houver uma condenação de Augusto Heleno, haja a possibilidade de recursos internacionais? Primeiramente, muito obrigado pelo elogio. Fico feliz em saber que está sendo bem visto e que meu trabalho está sendo bem reconhecido. Com relação a essa questão do volume de provas, é porque muito se indaga, né? Mas o Ministério Público não teve acesso. Vocês tiveram acesso às mesmas provas que o Ministério Público teve. Mas é esse o ponto que nós provamos. Existem provas que estão ali, que não foram utilizadas pelo Ministério Público, que apontam situações totalmente diferentes. E, na verdade, quando o Ministério Público se utiliza dos informes de polícia judiciária, que é o IPJ que eu falo, ele pega a visão da Polícia Federal. Ele não pega a visão nem a análise da prova. Então, sim, realmente, quando nós postulamos essa questão da nulidade, é para se voltar ao feito desde o começo, no qual nós tenhamos um ministro relator que não assuma essa posição que para nós foi uma postura ativa de acusação e que quebra o sistema acusatório. Então, sim, nós acreditamos nessa nulidade, tanto que nós trouxemos 2 pontos de nulidade: esse excesso de provas, a violação do sistema acusador e a questão da absolvição. E no excesso de provas, é isso, assim, nós podemos ver vários juristas, vários, até advogados, juízes mesmo, promotores, se pronunciando, falando: eu nunca vi 70 terabytes num processo que eu tenha trabalhado.
eu não sei nem como analisar. As pessoas, é que é difícil, porque você fala 70 terabytes. As pessoas não têm noção da escala de grandeza que é isso. Que cada terabyte corresponde a 1024 GB. Então, assim, só para se ter uma ideia, en passant, para nós conseguirmos, por exemplo, comprar HDs externos, que eu vi muitas pessoas falando, mas é só comprar HD externo. É coisa de mais de 5, 10, 15, 20 mil reais só de HD externo. Isso que nós estamos falando sem analisar. E como eu coloquei na sustentação oral, o nome dos documentos não nos leva a entender nada. É ofício, número, alguma coisa, ponto, outra coisa. Então, assim, o que quer dizer isso? Foi até o que nós pedimos, que foi onde eu encerrei o primeiro ponto, que foi no artigo 402, que é quando você pede diligências adicionais, que foi que a Polícia Federal, que sabe exatamente o que está ali e o que não está, nos apresentasse um rol, um índice. O ofício número tal é isso, o ofício número tal é isso, o laudo número tal é isso, para a gente poder pegar o nome do documento com o que realmente ele é. Porque senão fica um trabalho hercúleo e até impossível da defesa de conseguir analisar essa vastidão de material com a celeridade que foi imprimida no feito. Agora, doutor, eu queria só insistir um pouco mais na pergunta aqui do Uribe sobre a apelação a cortes internacionais. Esse é o momento já para se discutir algo dessa magnitude? É algo, também estendendo um pouco a pergunta, que está sendo avaliado por outros advogados, está sendo discutido por vocês, advogados desses réus do Núcleo 1, agora? Olha, Tainá, vou ser muito sincero, assim, a defesa técnica do general Augusto Heleno acredita e está lutando e lutou pela absolvição. Então, assim, nós não cogitamos nem pensamos nisso ainda, porque nós temos plena convicção de que foi apresentado um mar de provas suficientes a embasar um juízo de absolvição. Naquela questão do dúvida além da razão, né? Doubt beyond proof. Então, assim, nós temos que ter essa questão de que nós temos que ter provas que, na verdade, levem à condenação. Mas não, pelo contrário, nós temos muitas provas que levam à absolvição e, na verdade, condenação. Com relação aos outros advogados, assim, eu acho que eu sei o mesmo que vocês, porque esse tipo de discussão é uma estratégia muito pessoal da defesa, né? Então, cada defesa pensa num sentido. Mas analisando, assim, questão de efeito prático, você possivelmente entrar com uma ação num tribunal internacional, né, numa corte interamericana de direitos humanos, por exemplo. Nós já tivemos um reflexo disso na época da Lava Jato, até do próprio presidente Lula, que conseguiu lá, ganhou na corte interamericana, mas eu indago, qual o efeito prático? Porque não existe uma subordinação direta do judiciário brasileiro à corte interamericana. Então, eu diria que politicamente isso tem a sua força e tem seu peso, mas na prática do judiciário, né, no efeito jurídico da questão, eu não vejo nenhum impacto. Na verdade, não tem nenhum impacto, porque não tem nenhuma força vinculante. Jussara Soares. Doutor, ao longo da sua manifestação ontem, o senhor fez uma linha do tempo tentando mostrar a distância do general Heleno do núcleo decisório do ex-presidente Jair Bolsonaro desde a chegada do Centrão. Isso o senhor avalia ser suficiente para redução de pena, para absolvição do ex-ministro general Heleno? E cito outro ponto, que é a questão da agenda, que é apontado pela Polícia Federal, pela PGR, como um dos pontos mais factíveis de que havia uma participação do general Heleno nessa trama, por causa daquelas anotações. Como que o senhor avalia isso e se esse seu argumento avalia que vai ser bem recebido na corte? Bom, vamos lá, são dois pontos da sua pergunta. Primeiro, com relação da agenda, gente, me perdi aqui. E a primeira foi sobre a proximidade do general Heleno, afastamento do afastamento, no final desculpa. do processo, isso. Eu estava organizando meu pensamento aqui e me perdi. Então, com relação ao afastamento, o que acontece? O Ministério Público tentou levar no sentido de, não houve um afastamento, porque ele mesmo fala que não houve, e uma testemunha alega que não teve cessação completa. Isso é óbvio, até porque se ele deixasse de se comunicar com o presidente, se ele se afastasse por completo do presidente, ele tinha desembarcado do governo. Mas o que houve foi uma escolha política do próprio presidente Bolsonaro. Então, se tinha, antes na pré-campanha, as falas do general Heleno, a primeira metade do governo,
onde realmente existia uma aproximação maior, onde o presidente Bolsonaro se consultava muito mais com o general Heleno, ele era requisitado, e as testemunhas comprovaram que realmente até o general tinha uma influência sobre o presidente. O chefe da segurança presidencial coloca, olha, nós íamos falar com o general Heleno quando tinha uma questão de segurança, que às vezes a gente queria evitar o presidente fazer alguma coisa, ou que a gente queria aumentar o nível de segurança e o Bolsonaro não queria, ele conseguia conversar com o presidente e, vamos dizer, demovê-lo ali, colocar uma ideia de aceitar a questão da segurança. Agora, da segunda metade do mandato para frente, nós comprovamos que houve esse afastamento. Que quando se tem a entrada do Centrão, né, quando se tem a aproximação do PL, a questão da entrada do Ciro Nogueira, que nós colocamos até a reportagem, é isso. Assim, o general se vê numa posição em que ele não tem mais esse espaço. Então ele é colocado onde ele estava, né, na questão do ministro do GSI. Ele ainda assim tinha uma amizade, tinha uma relação com o presidente, mas a força política, a força que ele detinha, vamos assim dizer, de representação ali naquela questão acaba ficando mitigada e ficou comprovado. Eu acho que esse é o ponto importante. Não se nega uma relação entre eles. Quando o general fala, não houve afastamento, ele quer dizer que não houve afastamento pleno. Isso é claro. O que houve foi uma colocação do general numa posição de, olha, agora politicamente, aqui em questões de decisão do governo, você não tem mais participação. Com relação à caderneta, que não é agenda, né? Muito interessante que as pessoas chamam de agenda, porque o Ministério Público deu essa alcunha, né, de caderneta golpista. Nós colocamos fotos, prints, né, dessa agenda. Nós provamos que houve uma manipulação por parte das páginas. Então, as duas principais questões dessa caderneta pela Procuradoria-Geral da República, que seria aquela questão da reunião de diretrizes estratégicas e o acionamento da AGU para questionar decisões do Supremo, se coloca numa linha do tempo como se fosse concatenado, como se essas páginas estivessem uma na sequência da outra, as ideias estivessem interligadas. Mas esses dois assuntos estão 100 páginas de distância um do outro. Então, assim, com todas as vênias, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ademais, na questão da reunião estratégica, que eles colocam só 4 pontos, são, na verdade, 16 pontos. Que quando se vê os outros pontos, se vê que, na verdade, se trata de questões políticas, no sentido de campanha, de posicionamento do presidente. Tanto que tem vários pontos, como ver aumento de bancada de partido, ver a qualidade do eleitorado, ver por que o presidente perdeu eleitores, por exemplo, em São Paulo. Então, assim, são questões voltadas à campanha, questões voltadas a pensamento em campanha eleitoral. Tem nada a ver com suposto golpe de Estado ou algo nesse sentido. E com relação à AGU, são questionamentos válidos cerca de como cumprir ou não decisão judicial, no sentido de são legais ou não. E nós trouxemos um exemplo extremamente interessante, que é a questão do habeas corpus do presidente Lula, quando estava preso em Curitiba, que o desembargador do TRF4 plantonista deferiu a ordem para soltar o presidente Lula. E a Polícia Federal recebe essa decisão, não cumpre, alegando que seria ilegal, remete ao juiz Sérgio Moro, que remete ao juiz desembargador natural da causa, no TRF4, Dr. Gembra Neto, que reverte a decisão do plantonista e mantém a prisão do presidente. Então veja, aqui nós estamos falando no campo das ideias. Então na caderneta são conjecturas ou pensamentos sobre legalidade ou não de decisão judicial. O que é possível? Decisões judiciais são às vezes ilegais, decisões judiciais são legais. E nós trouxemos um caso real de decisão que não foi cumprida por se tratar de manifestamente legal e não teve nenhuma consequência, não teve nada nesse sentido. Ou seja, esse questionamento e até a ação de não cumprir, no caso de ilegalidade, não tem nada de irregular, pelo contrário, são pensamentos acerca da validade dessas decisões. Tem 2 pontos nas cadernetas aí de informações do Augusto Heleno. Um deles é a BIM investigar o COAF. O outro é para a investigação eventual de um deputado petista. E tem um terceiro ponto que fala principalmente de uma apuração em relação ao desafeto de Jair Renan Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Claro que esses pontos não estão aí nessa investigação, mas o senhor acredita que pode ser utilizado como prova para outra apuração, que é a apuração da BIM paralela, ou seja, que Jair Bolsonaro utilizava a BIM para investigar desafetos? Acho muito curioso e agradeço a pergunta, Gustavo, porque esse ponto é bem interessante de ser trabalhado pela defesa, porque ele foi com todas as vênias mal explorado pela acusação, porque novamente se pegam frases isoladas, tem uma até que ele fala assim, fulano é o novo Vacari, a BIM, a EPF está de olho, algo assim.
Quando se pegam essas falas exatas, você fala assim, mas isso está numa página, isso é um desenvolvimento de um raciocínio. Não. Isso é uma linha de cada página espalhada pela caderneta. Ou seja, uma fala dessa não tem nada a ver com a outra. Quando que foi falado isso, por exemplo? Porque essa questão do Jair Renan que se coloca. Foi falado antes? Está escrito temporalmente antes ou depois que isso se tornou público? Então, não se sabe, não se tem como precisar nessa questão da caderneta. E bom que você trouxe o ponto da BIM paralela. Mas isso abriria campo para ser investigado? Mas já foi. É isso que é curioso. Nós apresentamos e nós colocamos lá o relatório final da BIM paralela, não indiciou o general Heleno. Nesse relatório da BIM paralela, se tem aquela questão da reunião, onde se discutiria aquela questão da rachadinha, a questão da Receita Federal, que não foi feito nada, que não saiu nada dali. E a Polícia Federal ainda coloca, olha, curiosamente, o general Heleno foi monitorado 11 vezes pela BIM paralela. Então, assim, como que se atribui a um general Heleno ser um das cabeças, né, um dos articuladores dessa BIM paralela, e ao mesmo tempo ele é monitorado por essa mesma BIM paralela? Isso, a meu ver, com todas as vênias, só comprova aquela questão do suposto afastamento. Então, se havia alguma coisa com relação à BIM paralela, claramente não contou conhecimento, participação ou coordenação do general. Pelo contrário, ele seria até uma vítima, vamos assim dizer, dessa instrumentalização da BIM para cima dele. Então, com todas as vênias, essas palavras jogadas da agenda, é o mesmo trabalho que a Polícia Federal fez. Você olha o documento todo, e você fica procurando pedaços que você consegue amarrar tal qual uma colcha para construir uma tese linear. E nós provamos que essa questão da linearidade das figuras, como a Polícia Federal coloca, é uma construção de um pensamento que não existe. E com omissão de páginas. Então você coloca uma página que é interessante, aí tem os dobramentos dessa página, não, mas isso não interessa. Então você lide, você curiosamente tira. E aqui que nós falamos, que levou a Procuradoria da República a erro. E fica tão clara a questão do volume de prova, só para fechar esse ponto, que impossibilita a análise, que você vê que a própria Procuradoria-Geral da República não viu essa prova, que é considerada uma prova cabal. Num dos trechos das alegações finais, eles colocam, essa agenda possivelmente, essa caderneta, né, eles chamam de agenda, né, teria sido possivelmente utilizada antes do início do governo Bolsonaro. A página número 6 dessa agenda fala, por exemplo, do impeachment do ex-governador Wilson Witzel do Rio. E o general coloca, como que seria um processo de impeachment ali? Acontece isso, acontece aquilo. Então veja, se eu estou falando do impeachment do governador Wilson Witzel, dá para saber quando começou essa agenda. Mas por que a Polícia Federal coloca o Ministério Público coloca possivelmente? Porque não viu a prova. Eles não tiveram tempo hábil, assim como nós, de analisar as provas. É que para as defesas fica menos difícil, porque a gente consegue pegar certeiramente, dentro daquele mar de provas, que a gente consegue identificar o que é relacionado ao nosso cliente. Claro que o interessante é ter acesso, e precisamos ter acesso a tudo, e compreender tudo. Mas nós conseguimos, por conta da separação da pasta, 2 dias antes do interrogatório, onde se coloca, aí vem com nome, aí não vem nome de arquivo estranho, aí vem Operação Tempus Veritatis, documentos digitalizados. Abre-se essa pasta, vem Augusto Heleno. Aí abre-se essa pasta, tem somente 4 arquivos em PDF. 4 arquivos em PDF eu consigo olhar. Não consigo olhar um documento compactado de mais de 150 gigas. Foi aí que nós conseguimos localizar a agenda, que tem um nome também super curioso, que é item AA, número não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, assim, o nome do documento tem nada a ver com a caderneta. Mas mesmo assim nós conseguimos localizar por conta dessa separação que a própria polícia fez e com colocação de nome de arquivos que sejam passíveis de ser compreendido. Obrigada pelas explicações, por colocar aqui para a gente seu ponto de vista, parte da estratégia da defesa de Augusto Heleno. Esse é o advogado Matteo Milanês. Ele defende o ex-ministro do GSI, o general Augusto Heleno, nesse julgamento sobre a trama golpista. Obrigada, um bom trabalho. Agradeço também a nossa Jussara Soares. Tainá, Gustavo Uribe, Jussara, muito obrigado novamente pelo espaço. Um excelente dia para os senhores e senhoras. Obrigado, doutor. Boa sorte na semana que vem. Obrigado, Jussara Soares, por nos ajudar sempre aqui no nosso Bastidores CNN.